Olá! Começa agora o Jornal Futura desta quinta-feira, 27 de agosto de 2015. Nessa edição, nós iremos tratar de sustentabilidade e educação ambiental. As expectativas entre ambientalistas para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP21, que vai ser realizada em dezembro, em Paris. Como o processo agora ele é feito através das contribuições nacionais, os países já estão anunciando o que eles vão se comprometer num possível acordo em Paris no final do ano. Então você já tem, pelo menos os países desenvolvidos, eles já apontaram quais seriam esses cortes, né? As aulas de educação ambiental em escolas públicas no sertão do São Francisco. A gente não só aprende a plantar, se a gente aprender a plantar, a gente também aprende a cuidar da natureza, como cuidar das plantas e ter um cuidado, porque a planta, para ela viver, ela precisa como água, do sol. No litoral de Santa Catarina, como os professores são preparados para inserir a temática ambiental em suas disciplinas. É uma questão que deve estar incluída na disciplina de língua portuguesa, né? Vamos discutir o desmatamento na matemática, vamos ver, né, que é histórica e social a questão, né, da degradação ambiental. A educação ambiental nas escolas brasileiras acontece de forma interdisciplinar, transversal, integrada às todas as disciplinas, conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No entanto, a discussão sobre a necessidade de se criar uma disciplina específica de educação ambiental acontece tanto nos meios acadêmicos quanto no parlamento. No Senado Nacional, hoje, tramita uma lei com essa intenção, a de transformar a educação ambiental em uma disciplina de grade curricular do ensino fundamental e do médio. Para especialistas, a educação ambiental desde cedo é fundamental para que a gente mude a maneira de nos relacionarmos e utilizarmos os recursos naturais em busca de um modelo de vida muito mais sustentável. Essa é, claro, uma preocupação, por sinal, que reúne há 21 anos ambientalistas e chefes de Estado na Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Nós iremos saber mais na reportagem de Márcio Rezende. O aquecimento global causado pelo aumento da emissão de gases como o dióxido de carbono é uma realidade cada vez mais presente na vida das pessoas, levando a mudanças de comportamento. Atualmente você não tem verão, não tem inverno, então é um calor fora do normal, um efeito estufa, né? Anormal, e as alergias que estão por aí na parte de saúde, com coisas sérias também. Eu tenho procurado, né, cuidar, né, de separação do nosso lixo, né, o que é plástico, o que é vidro, né, o que é aproveitável, o que não é. O que nem todo mundo sabe é que desde 1995, os países membros da Organização das Nações Unidas se reúnem para discutir os efeitos das atividades humanas na regulação do clima. A Conferência das Partes, também conhecida como COP, foi elaborada durante a Rio 92 e, desde então, já foram definidas várias metas e estratégias para a redução desses impactos. Em dezembro deste ano, acontecerá em Paris a COP21 e a expectativa para a definição de um novo acordo climático aumentou após recente pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apresentando um plano para reduzir a emissão de gases poluentes. Esse ano tem uma grande expectativa, né, diferente do que aconteceu na COP15 em Copenhague, porque como o processo agora ele é feito através das contribuições nacionais, os países já estão anunciando o que eles vão se comprometer num possível acordo em Paris no final do ano. Então você já tem, pelo menos os países desenvolvidos, eles já apontaram quais seriam esses cortes, né, de emissão e também medidas de adaptação. Quando a gente fala de estratégias de longo prazo, ou seja, até o final do século, está todo mundo muito bem alinhado, né? Brasil, Estados Unidos, China, onde há um certo consenso de que é preciso descarbonizar a economia, ou seja, você deveria zerar, né, o balanço, o que você emitir deveria estar sendo absorvido no seu próprio país. Então isso é uma coisa que está avançando bastante. O que diferencia um pouco é o senso de urgência dessas medidas. Um dos documentos criados na Conferência das Partes foi o Protocolo de Quioto, ratificado pelos países desenvolvidos e o leste europeu em 1997.
Os Estados Unidos não ratificaram o protocolo, que tinha como objetivo reduzir as emissões de gases poluentes em 5,2% entre 2008 e 2012, em comparação aos níveis de 1990. Acontece que, nos últimos anos, a China e outras economias emergentes aceleraram sua atividade econômica, fazendo com que as emissões globais de gases poluentes aumentassem significativamente. Ao mesmo tempo que ele criou uma meta de emissão, ele criou um mecanismo chamado de flexibilização, que são o mercado de carbono oficial, né? Então, os países, ao mesmo tempo que eles tinham a meta de 5,2, eles podiam comprar crédito de países em desenvolvimento, por exemplo, de créditos de não emissão, né, do gás de efeito estufa, e com isso você acaba fazendo uma compensação. Então, você não tem uma redução de emissões expressiva, já que você pode comprar crédito de outro lugar. Para ambas as especialistas, a definição de metas globais é importante para que cada país assuma o compromisso de reduzir suas emissões. O mercado de carbono ele só existe quando você tem um determinado teto e alguns estão acima e outros abaixo. Aí você cria um mercado. Esse teto não existe, né? Isso é uma das discussões a serem feitas ao longo, né, de um novo acordo, se isso acontecerá ou não. O Brasil, tendo metas de carbono, né, que é o que está se discutindo, do Brasil estabelecer determinadas metas, ele não tem o que vender, ele tem que reduzir internamente. O Brasil, por exemplo, tem uma proposta que ele apresentou no ano passado, que chama de círculos concêntricos, que é você criar dentro, né, metas e tempos para que os países, primeiro os desenvolvidos assumam, depois os emergentes e depois os países em desenvolvimento ou de economias menores. Aí você, ao mesmo tempo que responderia ao problema dos grandes emissores, você também responderia a questão da responsabilidade histórica. É preciso ter, inclusive, alguma forma, né, de você monitorar essas emissões e verificar, né, porque é uma contabilidade complicada, né, ver o que cada um emitiu, o que absorveu, que precisa realmente ser referendada por todos os países que compõem as Nações Unidas. Veja em instantes como a educação ambiental está presente nas escolas. Estamos de volta com o Jornal Futura. Julho desse ano foi o mês mais quente desde 1880. É importante frisar que quem disse isso foi a Agência Federal Norte-Americana para a Atmosfera e os Oceanos. E essa agência, ela só classifica as temperaturas desde 1880, ou seja, atrás disso nós não sabemos. Mas desde 1880, o julho desse ano foi o mês mais quente. Esse é um dos muitos exemplos de que estamos de fato enfrentando problemas que atingem o meio ambiente e, claro, por consequência, colocam em risco a nossa sobrevivência. Um dos passos importantes para uma educação sustentável está na escola. A aprendizagem que é possível alterar o cenário, mas que é preciso uma mudança de cultura e tomada de atitude. A reportagem é da TV Caatinga. Em uma região banhada pelo Rio São Francisco, ações ambientais são importantes para a preservação do Velho Chico e do planeta. Nessa escola de ensino fundamental de Petrolina, no sertão pernambucano, os estudantes aprendem a reciclar garrafas PET para construir um recipiente da horta suspensa. Eles cortam, pintam, colocam os cordões e ainda preparam o solo para plantar as hortaliças ou plantas medicinais. A gente não só aprende a plantar, que a gente aprendendo a plantar, a gente também aprende a cuidar da natureza, como cuidar das plantas. E ter um cuidado, porque a planta, para ela viver, ela precisa como água, do sol, da sombra. E se nós não aguarmos a planta, ela não vai viver. Já do outro lado do rio, Matheus ensina aos estudantes dessa escola em Juazeiro, na Bahia, o processo de plantio, principalmente de plantas nativas da Caatinga, e da importância da arborização nas cidades. Inicialmente, a gente realiza uma palestra preparatória para os alunos, onde a gente aborda a importância da arborização, seus benefícios. E após a palestra, a gente realiza a parte prática da atividade, que consiste no transplantio dessas mudas. Geralmente são mudas da Caatinga, como aroeira, pinhão manso, o próprio umbuzeiro, que é bastante conhecido. Essas e outras ações educativas ambientais são uma iniciativa do projeto interdisciplinar Escola Verde, da Universidade Federal do Vale do São Francisco. O projeto nasceu da necessidade de desenvolvermos a educação ambiental nas escolas públicas de Petrolina e Juazeiro
e tomou uma dimensão muito grande. Hoje é um movimento Escola Verde, que pretende ter uma abrangência nacional. O projeto conta com a participação de estudantes de graduação de diversos cursos da universidade e com a parceria de professores de 67 escolas públicas da região. A gente percebe que os conteúdos programados eles precisam estar associados, né, com as temáticas, né, que a sociedade precisa refletir. Então a educação ambiental termina sendo uma necessidade, né, das escolas, ao ponto de informar os alunos, conscientizar que devemos realmente, né, fazer plantio de árvores, conversar sobre as situações que preocupam o nosso planeta. O grupo também promove palestras e a adesivagem, com frases de conscientização para o uso dos recursos naturais. Esses adesivos são importantes para poder conscientizar vocês de que a água no mundo está se acabando, a água doce que a gente consome está se acabando, está se esgotando. Eles nos ensinaram a preservar a natureza, a economizar água, energia e a plantar também. As atividades desenvolvidas nas escolas são escolhidas conforme a necessidade de cada instituição. O projeto consiste em visitar as escolas, conhecer a realidade dessas escolas através de pesquisa e, a partir dos problemas identificados, desenvolver estratégias de ação junto com os professores, estudantes e gestores para enfrentamento desses problemas, tais como a coleta seletiva, o problema da arborização das escolas, a economia de recursos como água e energia, dentre outros problemas ambientais. O projeto funciona há 3 anos e já mobilizou mais de 20 mil pessoas diretamente com as ações. Entre os principais resultados já alcançados está a contribuição na formação de pessoas conscientes da responsabilidade social com o meio ambiente. Como administradora, eu busco a gestão ambiental, o crescimento econômico, sustentabilidade. Então, dá para você lucrar sendo sustentável, dá para você manter uma empresa preservando os recursos naturais, como, por exemplo, economias simples do dia a dia. Tantos problemas que hoje estão ocorrendo hoje em dia por causa de erros cometidos do passado e erros cometidos do presente. Então, se não tiver um posicionamento agora, a tendência é que piore. Fato. Mas para a gente ter uma educação ambiental eficiente, é sempre importante lembrar que os professores precisam estar preparados, né? Atualmente, a educação ambiental não está na grade curricular como uma matéria específica. Ela é desenvolvida em disciplinas variadas como geografia, física, biologia e história. Agora você vai ver como os professores da Rede Municipal de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, estão sendo treinados para desenvolverem os pensamentos sustentáveis em suas salas de aula. A reportagem é da TV Univale. Eles deixaram a sala de aula por um dia para entrar em outra sala de aula. É a formação continuada em educação ambiental para professores da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú. A técnica de transformar terra em tinta é repassada na empresa de pesquisa agropecuária de Santa Catarina. Através dele a gente extrai uma tinta ecologicamente aceita, ela é atóxica, então se vai usar em sala de aula, o professor pode estar usando no momento em que ele está trabalhando o solo, né? E toda essa valorização, ele pode estar extraindo do solo, fazendo que a criança tenha um olhar, né, para este solo, onde ele pode tirar a arte desse solo. A minha escola é uma escola central, a maioria dos alunos moram em apartamentos, então não tem um contato direto com a terra. E perceber que existem tantas tonalidades e o que a gente pode fazer com a terra é muito interessante. Eu pretendo aplicar essa técnica logo na escola. Com isso, sem dúvida alguma, estarmos fortalecendo as práticas de educação ambiental dentro da unidade escolar, que, consequentemente, vão levar essa nova informação, essa nova prática para a sua comunidade em torno, para a sua família. Na Universidade do Vale do Itajaí, alunos dos cursos de licenciatura se reúnem de 15 em 15 dias para disciplina específica no currículo de formação. Futuros professores de diversas áreas do magistério que saem com o conceito para ser aplicado na interdisciplinaridade. A ideia aqui é a gente está aproveitando materiais reciclados, né? E na aula a gente pode estar trabalhando, fazendo instrumentos musicais a partir de material reciclado, né? Como dá para fazer chocalho. Como professor de educação física, como é que isso pode ser aplicado?
de várias maneiras, tanto contribuindo para que os alunos contribuam e favoreçam para o bem-estar no meio ambiente e não prejudicando a vida de alguns elementos que contém lá, como insetos, essas coisas assim. Embora haja uma proposta de emenda à Política Nacional de Educação Ambiental para transformar em disciplina a educação ambiental nos ensinos fundamental e médio, alguns especialistas defendem a interdisciplinaridade como melhor forma de passar esse conhecimento. Não poderia ser de outra forma, a gente acredita, né? Porque se eu estou falando de educação ambiental, estou falando de problemáticas socioambientais, ou seja, da situação do ser humano no planeta Terra, ele está não preservando espaço não, ele está dividindo esse espaço com outras formas de vida. Nós temos a possibilidade da escolha, e se nós temos essa possibilidade da escolha, é fundamental que a gente leve isso como um pressuposto básico para a educação, em todos os níveis de ensino e em todas as disciplinas. É uma questão que deve estar incluída na disciplina de língua portuguesa, né? Vamos discutir o desmatamento na matemática, vamos ver, né, que é histórica e social a questão, né, da degradação ambiental desde a nossa colonização, né? Vamos discutir lá na filosofia o que os filósofos gregos falavam sobre Gaia, né? Sobre a mãe terra. Quer dizer, é uma questão de nós ambientalizarmos o currículo. E nós iremos continuar debatendo sobre esse assunto aqui no Jornal Futura. Aproveitando que estamos falando de educação, é importante lembrar que só faltam 3 semanas para o término do período de inscrições para o Prêmio Gestão Escolar e também para o Prêmio Professores do Brasil, que respectivamente premiam escolas e gestores escolares e professores. Para mais informações sobre gestão escolar, anote o site www.premiogestãoescolar.org.br, é esse que está na sua tela. Já o endereço eletrônico do Prêmio Professores do Brasil.mec.gov.br é referente, como o nome já antecipa, ao Prêmio Professores do Brasil. Até agora, 3.944 escolas foram inscritas no Prêmio Gestão Escolar e 3.732 professores inscritos no Prêmio Professores do Brasil. Então não perca essa oportunidade. Por falar em dica, quero agora dar a dica sobre o nosso site. É só você entrar no futura.org.br/Jornal Futura e aí você tem todas as nossas reportagens, os jornais na íntegra, você pode compartilhar no Facebook, você pode ir através do Twitter, pode comentar, interagir com a nossa equipe que está aqui através da aba de contato. Fique à vontade não só para acessar o Jornal Futura, como também compartilhar esse site que está novinho em folha. Combinado? Bem, e assim a gente encerra mais uma edição do Jornal Futura. Participaram hoje as nossas equipes do Rio de Janeiro, a TV Caatinga de Petrolina, Pernambuco e também a TV Univale de Itajaí, Santa Catarina. A gente volta amanhã ao vivo às 5 horas da tarde. É claro que eu espero pela sua audiência. Obrigado pela companhia de hoje, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau. Well,